Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy. Nesse vídeo hoje eu vou trazer para você a importância de se ter uma meta de faturamento em um negócio. É, é- eu vou dizer que é comum porque eu já ouvi de muitas pessoas não terem uma meta definida de faturamento na empresa. E aí existem dois problemas que não ter meta causa. Primeiro problema é a questão de tributação, porque as metas de faturamento elas são definidas conforme a classificação tributária de cada negócio, tá? Como por exemplo o MEI. O MEI tá feinho, mas dá para entender, tá? O MEI ele pode faturar por ano até 81 mil, isso no ano que esse vídeo está sendo gravado. Então ele já tem, por uma regra do jogo, um teto, vamos colocar assim. Só o que acontece? Não é porque você pode ir até 81 mil que você não vai ultrapassar. Então, entre onde você está e para onde você pode chegar, vamos colocar assim, de faturamento, significa que isso aqui é performance. Ou seja, se o seu business ele está performando financeiramente acima de 81 mil, você não tem mais um corpo de uma empresa individual. Você já tem o corpo de uma outra empresa. Então, o primeiro ponto é quando você não sabe a meta de faturamento anual da sua empresa e, consequentemente, mensal, porque daí é só dividir o valor anual por 12, você tem a sua meta mensal, você tem uma questão aqui de tributação e isso pode dar problema depois em contabilidade, etc. Então, é importante, primeiro passo, saber por conta de legislação. Vamos colocar que seriam as regras do jogo. E o segundo passo é performance. Porque se você não sabe, ok, eu posso faturar 81 mil caso a minha empresa esteja MEI, só que quanto que eu estou faturando? Então, em qualquer momento do mês, dentro de um ano vigente, você deveria saber a quanto por cento você está da sua meta. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que desse 81 mil, até o momento você tenha faturado 40 mil. É praticamente metade do caminho. Isso está mostrando o quê? Que do jeito que você está jogando, sua performance está em 40%. O gap, ou seja, a lacuna do que precisa ser feito, o dinheiro que não foi ganho, é o que vai mostrar onde você tem que melhorar. Então, quando você define uma meta financeira na sua empresa para você faturar, né? Primeiro passo é saber qual é o teto do MEI, qual é o teto do ME, qual é o teto do EPP, qual é o teto do limitado, porque tem variáveis, né? Então, por exemplo, o ME, ele tem como teto 360 mil, o que dá equivalente a 30 mil por mês. Só que você não fatura nem 5, vamos colocar assim. Não, vamos imaginar que você já ultrapassou o MEI, que é 650, vamos imaginar que você fatura em torno de 8 mil. Aí você coloca 30, você acha que isso é muito longe, mas você pode colocar como meta 15 mil mês, porque é muito mais próximo e é metade do caminho. Então, de um ano para o outro, existe o planejamento estratégico, que é onde a empresa precisa definir, peraí, qual vai ser a meta da minha empresa para o próximo ano, né? Então, a meta ela pode ser, primeiramente, por classificação tributária ou estratégica, conforme a dinâmica, a performance de um ano para o outro. E eu uso como analogia uma montanha. Então, no Market Hunt, por exemplo, assim que o cliente ele adquire, né, ele tem lá os 7 dias de onboarding dele, que ele vai se adaptando no processo. Quando ele passa dos 7 dias, a gente libera a parte realmente da fase da gestão, que ele já começa a organizar a casa dele. A primeira gavetinha é meta. Porque se você não sabe o que vai estar em cima da sua montanha no final do ano que você está, porque você precisa estar aqui, certo? Então vamos pensar, ó, você está aqui. Aí você adquire nosso sistema de gestão. Você está indo para onde com ele? Então, a primeira coisa é definir para onde, o que você precisa alcançar. Então, se a sua empresa está MEI, é 81 mil. Se a sua empresa está ME, aí depende, que pode ser 360 ou metade de 360, por exemplo, 150, vou colocar 150 aqui. Ah, se for EPP, 4 milhões e 800. E assim vai. Então, com base de onde você está, para onde você tem que chegar, aqui é a distância entre onde você está, onde você tem que chegar, que precisa ser
configurada. Então, o gap, ou seja, a lacuna de onde você está para onde você precisa performar, é o que acontece dentro do sistema. Ou seja, ele fala: olha, de onde você está até onde você quer chegar, aqui está com gap, aqui está com gap, aqui está ok, aqui está com gap, aqui está ok, aqui está com gap, aqui está ok. Então, é o meio do processo, que aqui está numa forma linear, né, que faz com que você enxergue. Então, por que que fica fácil fazer o mercado? Porque você tem direção. Então, a direção é o primeiro ganho quando você define a sua meta, né? Direção. Depois da direção, você enxerga o gap. Então, não é porque você tem direção que está tudo resolvido. Não. Vai começar a resolver a partir de agora. Só que você tem mais clareza. Então, muitas vezes, você está a 10% da sua meta, a 20% da sua meta, a 50% da sua meta. E vamos imaginar que o ano terminou e você chegou na metade do caminho. Isso é bom ou é ruim? Como você mediu, isso é excelente, porque 50% restante faltou performance em algum lugar. E você consegue ver com os indicadores. Então, para que serve indicador? Para mostrar onde está o gargalo. Só que muitas vezes você chegou até onde você conseguia aí, com conhecimento, com ferramenta, com contexto. Então, chegar na metade do caminho não é ruim, porque era o que você conseguia dentro do que você tinha. Para alcançar esses outros porcentagem aqui, provavelmente coisas não foram feitas e fica mais claro ver. Então, às vezes você está com gap no comercial, às vezes você está com gap comportamental, né? Às vezes você está com gap de mercado mesmo. Então, assim, tem variáveis no meio do processo. Só que quando o ano muda, você pode manter a mesma meta e aí você consegue seguir em frente. Então, vamos imaginar que no ano seguinte você ultrapassou, chegou aqui 80% daquela meta. Então, você teve uma melhoria. Se for acima de 80%, no ano seguinte você já pode mudar até a sua meta, ou seja, você pode aumentar ela. Essa performance que foi boa com o número aqui, no ano seguinte pode ser que ela consiga te trazer. Olha que interessante. Então vamos pensar que você estava como MEI, 81 mil, e num ano que você estava como MEI, você performou 80%, ou seja, você atingiu 80% da sua meta de faturamento. Aí mudou o ano. Você decidiu ir para o EPP, para o ME, desculpa, fez toda a alteração lá de alteração de classificação, e agora aqui é 150 mil. Ou seja, se antes era 80, agora você dobrou. Só que essa performance de 80 para 150, às vezes ela equivale a 30%. Por quê? A performance, ela é sempre com base no objetivo. Então, meta tem que ultrapassar, tem que fazer você subir uma montanha. A meta, ela precisa puxar você para algum lugar. Então, a meta, ela sempre vai ser maior. Não que ela é nunca alcançável, ela sempre vai desafiar o dono do negócio, ver onde está a lacuna para ele performar naquele valor. Então, muitas vezes é onde ele muda a tecnologia, onde ele muda processo, onde ele contrata terceiros, onde ele contrata pessoas. Então, é importante praticar essa saída para o mercado com gestão empresarial para ver exatamente os indicadores de onde você está, para onde você tem que ir. Então, é muito comum as pessoas falarem assim: eu quero vender mais. Com base em quê? Não tem uma meta definida. E a meta, gente, isso daqui é básico, né? É simples. Qual a classificação da sua empresa? É ME. Ok, você sabe o teto de faturamento do ME? Não. Gente, como pode você ter um CNPJ e não saber? Mas eu tenho que saber tudo? Bom, você está jogando um jogo. Porque na hora que você fala que você quer vender mais, com base em quê? Quando você tem que vender mais? Então é muito fácil se perder quando você não sabe para onde você tem que chegar. Então, para performar nos negócios, primeira coisa é ter meta definida, meta de faturamento, né? Então, o que é o faturamento? Olha, a intenção é faturar, no caso do MEI aqui, 81 mil dentro de um ano. Se ele já consegue fazer isso naturalmente, significa que o business dele tem performance, que ele pode mudar de patamar. Então, não é porque tem um número aqui que acabou e você tem que faturar abaixo. Não, é performance, você tem que realmente chegar aqui. Só que se você está performando com 81, 82, 83, ano que vem você já pode mudar de classificação. Então, quer dizer que você pode performar muito mais, né?
Então é muito comum as pessoas não saberem sobre a meta de faturamento, e isso é um gap porque você não consegue enxergar onde você pode melhorar. Então, primeiro passo, o que está em cima da minha montanha? Segundo passo, está dentro da minha classificação tributária, porque às vezes você está como mês, você quer faturar 100 mil, só que você vai performar aqui e vai dar problema depois de imposto de renda. Não adiantou nada? Então, precisa ter essa consciência, e esse é o primeiro ponto. Se você vai ser lucrativo, se é tudo depois. Por quê? São partes. Primeiro tem que resolver as partes, né? Para depois ir resolvendo a configuração aqui do meio. Tá? Então, com o Market Hunt, você não só define a sua meta com clareza, mas o sistema ele calibra todo o corpo empresarial para você ver a qualquer momento onde você está em relação a onde você quer chegar e quais são os indicadores no meio que precisa você melhorar. Então, empreendendo com gestão, você tem muito mais consciência do que você está fazendo. E aí você passa a focar no que precisa ser feito e não simplesmente sofrer sem saber onde. Tá? É uma forma inteligente de empreender. Então, se você quiser conhecer o Market Hunt, em algum lugar dessa página tem nosso contato. E defina uma meta. Entenda pelo menos qual a sua classificação. Pesquisa no Google ou pergunta para o seu contador. Essa resposta é simples, é rápida, sem mais. É simples.